Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou Regiane, Cloud Partner Manager na Avenue Code, e estou muito feliz de estar aqui hoje, abrindo a primeira edição do ano de 2021 do nosso Extraordinary Women in Tech. O Extraordinary Women in Tech é uma iniciativa da Avenue Code com o intuito de aproximar mulheres do setor de tecnologia para dividirem suas experiências, falar de tecnologia, mas principalmente trazer histórias inspiradoras de mulheres extraordinárias para que a gente possa cada vez mais motivar outras mulheres a fazerem parte desse universo que ainda é predominantemente masculino. Eu serei a organizadora desse painel e junto comigo estão aqui Roseli Amorim, Head de TI da Valfilme, Heloísa Carboni, engenheira de software do Nubank, e Thalita Nakano, Sales Manager Latam para mercados emergentes no Google Cloud. Obrigada por aceitarem o convite de participar desse roundtable aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas. Bom, eu vou começar pela Roseli Amorim, que atualmente comanda a área de TI da Valfilme. Rose, bem-vinda mais uma vez, e eu gostaria que você se apresentasse e nos dissesse por que TI e como você chegou em tecnologia. Bom, primeiro, muito obrigada, é uma honra participar aqui com vocês, bem-vindas. Meu nome é Roseli Amorim, né? Eu sou formada em Engenharia Química pela Poli, fiz Administração de Empresas na FGV e fiz Sistemas na FATEC. Depois disso, eu acabei fazendo 6 pós-graduações, sempre voltada para a área de negócios, gestão estratégica de TI, arquitetura de soluções, projetos, enfim, e tenho 4 MBAs, sempre voltando ali para a área de gestão e tecnologia. E estou fazendo meu mestrado agora na University International América, Ibero-Americana, e dentro tanto da Poli como da GV, eu acabei tendo aulas de programação, na época Fortran, C, essas coisas, e eu comecei a me encantar por isso. Aí eu comecei a minha carreira em 81, eu tinha 18 anos, né, então estou há 40 anos na área, e eu comecei como analista programadora em mainframe. Na época não existia nada de microinformática. E desde então eu tracei uma trajetória. Eu decidi que eu queria me tornar líder, gestor. E fui galgando algumas oportunidades, fui convidadas para outras, e me interessei por esse mundo, fui firmando meu conhecimento na área de TI. Trabalhei desde o começo da microinformática, quando ainda estava começando o conceito de redes, microcomputadores, essas coisas todas. Provavelmente algumas pessoas nem sabem, né, o que é uma rede Lantastic, Novell. Comecei a trabalhar com Unix, SCO, HP, enfim. Então, fiz essa escolha há 40 anos atrás, eu amo o que eu faço, eu falo da minha jornada, dos meus projetos e do meu time como se fossem meus filhos, né? Afinal de contas, eu brinco que eu sirvo para ser mãe deles, né? E também digo o seguinte, eu sou que nem motor de Jeep, tração nas 4 rodas e sem medo de obstáculos. É isso. Que bom, Rosi. Obrigada por compartilhar com a gente tanta experiência. A nossa próxima convidada é Heloísa Carboni, engenheira de software no Nubank, a maior fintech da América Latina e uma das mentoras da comunidade Cloud Growth. Elo, bem-vinda. Compartilha com a gente, por favor, um pouco da sua carreira até aqui. Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou a Heloísa Carboni, eu sou engenheira de software no Nubank, como a Rê já falou. Eu sou mais conhecida como Elo pelo pessoal, e eu estou começando na área, pode-se dizer aí, faz 10 anos que eu estou atuando como desenvolvedora. Eu comecei no ensino médio, fiz um ensino médio integrado com técnico na área de programação de sistemas e comecei a ver que realmente era isso que eu queria da vida. Comecei a trabalhar como estagiária numa startup, que era a VTX Brasil na época. Era uma startup de reconhecimento de imagem, eu comecei a atuar fazendo desenvolvimento back-end, aí continuei gostando das coisas, fui para a faculdade, fiz sistemas de informação na USP, e continuei trabalhando, virei júnior, e como toda boa startup, você passa por todas as frentes, né? Atua em todas as partes, então eu atuei também bastante na parte de cloud da empresa e continuei. Na faculdade eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico, fui estudar um ano nos Estados Unidos e tive também a chance de fazer uma pesquisa no centro de pesquisa lá da IBM, e fiz uma pesquisa em inteligência artificial aplicada à robótica, para diferenciar um pouco do que eu estava mexendo, para ver se era uma área que eu gostaria de seguir.
Gostei bastante, mas ainda gostava mais da parte de back-end. Voltei para o Brasil depois e comecei minha carreira na área de consultoria. Estava no fim da faculdade já, faltava quase um ano para me formar mais ou menos. Aí fui fazer um estágio, entrei para a Accenture e lá eu fiquei mais quase 3 anos da minha vida, depois de me formar, e virei analista, depois fui promovida a consultora. E no final de 2019, eu comecei a achar que eu precisava de um desafio um pouco diferente, que não fosse só consultoria de software, e eu queria uma empresa que tivesse um produto mais próprio. E foi quando eu acabei indo para o Nubank como engenheira de software, e estou lá até hoje, muito feliz. E no começo de 2020, comecei a participar mais dessa parte de comunidades, principalmente voltadas a mulheres em tecnologia, e comecei a trabalhar com o pessoal do Cloud Girls como organizadora e mentora hoje. É isso. Legal. E a nossa terceira convidada, Thalita Nakano, que é Sales Manager Latam para mercados emergentes no Google Cloud. Thalita, bem-vinda. Você que tem muita experiência em Cloud, conta para a gente um pouco de você. Olá a todos, super bom dia, obrigada Avenue Code pelo convite, estou super contente de estar aqui ao lado da Elo e da Roseli. Eu costumo dizer que eu fui muito sortuda durante toda a minha carreira. Eu tive o grande privilégio de trabalhar com cloud desde o começo desse negócio aqui na América Latina, lá na AWS, desde 2014, e lá eu fiquei quase 4 anos, né, e a minha primeira posição lá foi atendendo todos os clientes que solicitavam lá um contato pelo site, né, e eu lembro que esse começo, enfim, foi muito difícil, muito desafiador, na verdade, porque muito diferente da Elo, da Roseli, da grande parte, né, das pessoas em tecnologia, eu não tinha nenhum background em TI, né, eu sou administradora por formação, tinha trabalhado quase 9, 10 anos no segmento de químico, né, numa grande produtora de dióxido de titânio, e o melhor que eu fazia com tecnologia naquela época era realmente ligar o computador e usar o pendrive, né, isso realmente era o máximo que eu conseguia fazer. Mas nesse começo lá eu tive bons professores, pessoas que realmente estavam dispostas a me ensinar, né, eu era essa pessoa que queria aprender muito, mas eu tinha que aprender tudo do zero, né, os conceitos básicos de infraestrutura, processo, desafios da área, enfim, para poder fazer esse depara, né, para a cloud. Depois de um ano nessa posição, eu fui convidada para mudar para uma vaga de Inside Sales, e eu lembro que na época eu conversava muito com o meu manager, pedia muito para ele me deixar ir pessoalmente, né, fisicamente visitar os clientes, eu sempre acreditei muito no poder dessa interação, e ele topou o desafio comigo, então eu comecei atendendo os estados do Rio, Minas e Espírito Santo, e por esses estados eu comecei a formar um pouco do meu nome em tecnologia, né. Pouco tempo depois eu acabei expandindo, né, acabei indo atender o Brasil todo, onde pude conhecer pessoas incríveis, negócios maravilhosos também, e em 2007 o Google me convidou para me juntar ao time de Google Cloud aqui no Brasil. E eu sempre fui uma dessas pessoas que gosta, né, das páginas em branco, enfim, pensei bastante, resolvi aceitar o desafio, e aceitar, na verdade, todos os riscos, né, envolvidos nessa transição de carreira. Eu passei aqui os últimos 3 anos atendendo empresas das mais variadas verticais, né, desde manufatura, bancos, até startups que estão sendo aí cotadas para virarem unicórnios, e eu tive um prazer enorme de formar grandes parcerias ao longo dessa minha jornada. Há 7 meses, especificamente, eu fui convidada para assumir a liderança na América Latina para esse segmento de emerging business, e já passando por um cenário extremamente desafiador, né, então, por conta, enfim, do Covid, né, essa é a minha primeira experiência oficial com liderança e já sendo totalmente remota, né, então, eu nem tive a oportunidade ainda de conhecer o meu time, espero que isso passe logo para a gente poder se reunir muito em breve, mas toda aquela fórmula mágica, né, da liderança, enfim, ela teve que ser retrabalhada, pelo menos aqui comigo, e eu sigo aqui num constante aprendizado para ser um ser humano melhor, antes de ser uma líder melhor, e com essa minha história, né, em alguns minutos, eu só quero reforçar a mensagem de que se a gente tiver coragem e tiver determinação, a gente consegue alçar grandes voos.
Incrível, Thalita. Super obrigada por compartilhar. Não é por acaso que as pessoas ocupam as posições que ocupam, né? E falando de liderança, que é um dos temas mais importantes das nossas conversas, quando a gente fala de transformação digital, de cloud, antes de mais nada, a gente está falando de mudanças, né? E eu costumo dizer que no mundo das incertezas, a única certeza é a mudança. E quando a gente olha para o nosso setor, temos uma série de questões relacionadas a mudanças. Mudanças de comportamentos legados, introduzir cultura cloud nas equipes e também as mudanças culturais relacionadas à inclusão e diversidade, cada vez mais em pauta nas empresas, né? E em todos esses pontos, a liderança tem um papel fundamental de atuar como um agente para viabilizar que as coisas aconteçam, né? E pensando nisso, como é a Roseli líder? Como você trata todas essas questões de diversidade, de mudança cultural, do seu papel como agente de mudança, Rose? Na verdade, como gerente da área ou diretora da área, a gente tem que, em primeiro lugar, ter algumas características. Primeiro é saber ouvir, ser humilde e reconhecer, dar espaço para o teu pessoal. Eu sou extremamente elétrica, dinâmica, até estou me comportando aqui para não ficar elétrica agitada, tá? Mas eu acho que isso também, esse jeito de ser, em que você dá espaço para as pessoas perceberem que elas têm como contribuir, e esse dinamismo que é como uma pedra, né? A física explica, joga a pedra na água e aquilo lá se expande, né? Osmose. E hoje, independente se eu trabalho com homens ou com mulheres, eu não tenho nenhum problema em me adaptar a essas mudanças. É lógico que essas diversidades acontecem, sim, principalmente na área de TI, onde o maior percentual são homens. Mas eu, particularmente, eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Mas eu percebo que, atuando em conjunto com o meu time, de forma equalitária, transparente, compartilhando ideias e, de uma certa forma, compartilhando com seus parceiros, realizando feedbacks, eu acredito que essa forma de contribuir e ser um agente de mudança é o que faz a gente crescer e o time crescer. Legal. Elo, e você que é uma das mentoras do movimento Cloud Girls, onde tem mais de 17 mil seguidores, então você tem um papel importante como agente de mudança também, né? Ajudando a promover e orientar mulheres a se inserirem no mundo profissional de cloud. Conta pra gente o que mais te motivou a participar desse movimento. Eu comecei a interagir bastante com as comunidades de tecnologia em que envolviam mulheres, como eu havia mencionado. E uma coisa que sempre me motivou foi ver que, como a gente tem pouca participação, principalmente nesse mercado, né? Sempre que eu estava na escola ou na faculdade, o número de mulheres na área era muito baixo, assim, 10%, às vezes passava um pouquinho, mas era muito pouco. E isso no meio de trabalho é maior ainda, assim, a diferença. Então, eu queria ver isso começar a mudar. Então, eu comecei a participar mais desses eventos, dessas comunidades, porque eu queria ser um agente da transformação, nesse caso, e podendo ser um exemplo, porque muitas vezes as mulheres acabam não entrando para a área porque elas não conhecem, ou elas têm medo, ou elas acham que realmente é um ambiente extremamente machista ou alguma coisa assim, e elas não sabem como que é o trabalho de verdade, o que a gente faz, quais são as carreiras possíveis. Então, uma das coisas que me estimula é mostrar para essas mulheres isso. E outra coisa também é estimular elas a se aplicarem a vagas, porque a gente tem um índice muito baixo de mulheres que se candidatam a vagas. Então, assim, o problema não é só não ter mulheres na área, é que elas não se sentem também estimuladas a se candidatarem. Tem até uma pesquisa que mostra que, assim, para uma mulher se candidatar para uma vaga, ela acha que ela precisa ter 100% dos requisitos que aquela vaga está pedindo, enquanto que para um homem isso baixa para uns 60%. Então, o que acaba acontecendo é que as mulheres não se candidatam. Então, a gente acaba não tendo nem ter a opção de contratar uma mulher. Então, essa é uma das coisas também que eu gosto muito de estimular, é para elas nunca terem medo de se candidatarem. Porque, tipo, o não você já tem. Você se candidatando ou não para a vaga, você não vai mudar nada. Mas se você se candidatar e alguma coisa mudar, você conseguir uma entrevista, alguma coisa, já é um avanço, né? Já é um passo à frente. Legal.
Thalita, e você que tem uma trajetória de carreira super bacana, né? E hoje ocupa essa posição estratégica, liderando um time numa das empresas mais importantes do mundo, né? A gente aqui na Avenue Code acredita muito no empoderamento e na importância cada vez maior das mulheres em posições de liderança. E o Google tem essa questão de diversidade muito forte, né? E eu gostaria que você dividisse com a gente essa questão de valores e da própria cultura de ser um Googler. Legal. Eu queria só fazer um comentário antes de falar que eu adorei muito do que a Elo compartilhou. Quero reforçar aqui a mensagem de que precisamos de mais interesse também, temos várias posições abertas aqui, enfim, estou super à disposição para advogar também por essa pauta aqui em algum momento. Mas voltando à tua pergunta, Regiane, o Google ele possui 3 valores que a gente chama aqui de os 3 respeitos, né, que é respeitar o usuário, respeitar a oportunidade e respeitar uns aos outros, e esses valores, eles regem o nosso comportamento em busca da nossa missão, que é servir, né, então, eu costumo dizer que aqui no Google, que ele, na verdade, o Google em si, ele me trouxe uma possibilidade de ser um ser humano muito melhor, ao invés de ser uma líder, assim, separar o título, né, vamos tirar o título aqui, deixar de lado, mas antes disso, de ser um ser humano melhor, né, seja através de treinamento, seja através dessa troca que a gente tem com pessoas de backgrounds diferentes, de pensamentos diferentes, de perfis diferentes, enfim. Então, o meu compromisso com todas as pessoas com as quais eu me relaciono ser esse ser humano melhor, muito melhor do que eu fui ontem, e para isso acontecer, óbvio, a gente precisa continuar estudando muito, né? É desafiador, ainda mais nesse momento, mas eu sigo me conectando com essas pessoas, enfim, dos mais diversos perfis, de grupos marginalizados, né, estando também mais exposta em situações que, via de regra, dentro da minha bolha aqui, eu não estaria, né. Então, eu acho que a gente, como líder, a gente tem uma obrigação, inclusive, com a sociedade de absorver muita coisa legal e passar isso para frente. Então, o meu grande objetivo aqui, enquanto líder de cloud, obviamente, é seguir impactando mais pessoas, e eu faço e exercito muito isso com os meus parceiros e com os meus clientes. Bacana. Gente, agora, apesar de ser um tema que já foi exaustivamente explorado no ano passado, né, não tem como a gente não falar quando a gente pensa em transformação digital, né? 2020 foi um ano disruptivo através desse evento não planejado, que foi a pandemia do coronavírus, e a gente sabe que muitas empresas tiveram que tomar ações para manter a continuidade do dia a dia de seus negócios e operações, né? Aí eu queria saber de você, Thalita, você percebeu alguma aceleração no processo ou mudança de estratégia desse mercado que você atua por conta do Covid? A resposta é sim para os dois, né, tanto na aceleração quanto na mudança de estratégia, e a grande verdade é que ninguém estava preparado para passar pelo que a gente está passando, iremos passar nos próximos meses, enfim, né, do dia para a noite aconteceu aquilo, as empresas não sabiam mais se iam continuar funcionando, se iam existir, o que ia acontecer com a demanda de produto, de serviço, como ou quantas pessoas seriam necessárias para suportar uma operação, enfim, e um cenário de medo e de incerteza, como seres humanos, a gente paralisa, né, a gente fica preso, e o que eu vi foram muitas empresas, enfim, suspenderem projetos, principalmente os de inovação, porque a regra, naquele momento, quando aconteceu o Covid, era a gente precisa sobreviver, né? E assim foram, eu acredito, os primeiros meses de 2020, mas o que essas empresas tiveram que fazer é pegar todo aquele plano estratégico, tudo que elas pensaram em desenvolver gradativamente e colocar tudo em prática em alguns meses, né? Então, transformação digital, ele se tornou uma questão de sobrevivência para grande parte das empresas, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, analisar o que aconteceu no setor de retail, né? Então, o e-commerce brasileiro, ele cresceu 50% só no primeiro semestre, no ano passado, e a nossa Black Friday de 2020, ela chegou em 4 bilhões, né, que foi mais ou menos um crescimento de 25% em comparação a 2019.
Então, imagina como esse setor, essa vertical, ela teve que se reestruturar, se reorganizar muito rapidamente para atender as novas demandas, né? Que foram, por exemplo, o surto da compra do papel higiênico, a quantidade de vendas de vinhos, né? 3 vezes mais do que o primeiro semestre de 2019. Então, novos hábitos surgindo a todo tempo. Então, imagina como eles tiveram que se preparar com relação a isso, né? Então, o que eu vi acontecer foram muitas empresas, mais do que nunca, mais abertas e mais dispostas a entender mais sobre tecnologia e como ajudar, como usar a tecnologia para alavancar negócios e capturar realmente esse novo momento do mercado. Ai, desculpa, gente, falhas aqui da tecnologia. Roseli, e você, quais ações você teve que tomar para manter a continuidade das operações? Na verdade, nós tivemos que tomar ações extremamente rápidas. Na verdade, tivemos aí 48 horas para realizar a adoção do home office, porque nós não tínhamos esse contexto. E para isso, nós tivemos que até disponibilizar a internet para alguns colaboradores, locar novos notebooks, fizemos uma readequação de turnos para poder manter uma quantidade adequada dentro das plantas, fizemos aquisições de ferramentas de acesso remoto e investimos aí na infraestrutura desde o dia 23 de março, né? E aí continuamos até maio, fazendo todas essas alterações de segurança de rede e de VPN. E disponibilizamos ferramentas de gravação de videoconferências, entre outras ações. Porque, na verdade, nós voltamos presencial em maio e permanecemos até o início desse mês. Retomamos agora o contexto do home office, mas agora está extremamente tranquilo. Mas tivemos que quebrar alguns paradigmas, principalmente no contexto indústria. O home office ele é muito nativo ou muito natural, e empresas como no Nubank, que já nasceu digital, ou mesmo no Google, da Thalita, mas no segmento indústria, ainda existem alguns preconceitos, e isso foi quebrado a partir do momento que entramos no ritmo na operação, atuação de home office, que, aliás, todo mundo, né, foi unânime. O home office, nós trabalhamos muito mais horas do que efetivamente quando estava presencial, porque também você não tem mais o consumo de deslocamento, então o seu expediente começa muito cedo e acaba muito tarde. É verdade. E é até um fator que você comentou, né, de empresas que nasceram digital, como o Nubank. A minha pergunta para a Heloísa é essa mesmo, né? Qual a principal vantagem competitiva que você enxerga quando você olha o mercado que ainda trabalha de maneira tradicional comparado com o Nubank que nasceu digital, Elo? Vou até pegar um gancho aqui do que a Roseli estava falando, para falar um pouquinho só de como que foi a mudança no Nubank na parte da pandemia, antes de entrar mais a fundo na sua pergunta. No Nubank a gente já, a parte de engenharia pelo menos já tinha um costume grande de fazer home office de vez em quando, então a gente, a cada dia da semana alguém fazia, então a gente já tinha esse costume de pelo menos saber como fazer reuniões, essas coisas na nossa área, mas mesmo lá que já é meio digital, né, todo mundo tem acesso, foi fácil a parte de computadores, VPN, essa parte foi ok, mas para o pessoal de Customer Experience foi um pouco mais sofrido, porque eles estavam muito acostumados a trabalhar todo mundo integrado e fazendo reuniões diárias, tipo, em pé lá, todo mundo falando, que foi um pouco mais, assim, demorou um pouco mais para engatar, mas mesmo assim foi tranquilo, vamos dizer assim. E a gente segue todo mundo em full home office até hoje, não sabemos ainda até quando. Mas entrando mais a fundo na pergunta agora das diferenças principais, quando eu começo a olhar mais no âmbito assim, da tecnologia em si, eu tive uma experiência muito grande na parte de, quando eu estava na consultoria, que era na Accenture, eu trabalhava dentro de um dos grandes bancos brasileiros, aí, um dos top 7 aí, e eu consigo ver bem a diferença de como que fluíam os projetos. Então, enquanto no Nubank, hoje, quando a gente precisa fazer alguma feature nova ou qualquer nova ação do serviço,
é muito rápido. Então, a gente consegue planejar, desenvolver, um time já começa a fazer muito rápido, sem precisar de grandes aprovações, assim, de níveis hierárquicos a aprovarem totalmente. Assim. Precisa, mas é rápido. Enquanto no banco, no mais tradicional, demorava muito. Então, assim, para um projeto começar a sair do zero, ele demorava anos planejando para ele começar a ser desenvolvido, depois um grande tempo também para a execução do projeto. Eu trabalhei em alguns projetos grandes, o maior que eu trabalhei deles foi um de abertura de conta de PJ, que pode-se dizer que é uma coisa default de um banco, né? Mas isso era no final de 2019 e eles ainda não tinham a forma digital, então o banco ainda estava tentando correr atrás, porque como tinha muitas fintechs oferecendo serviços, eles precisavam começar a se digitalizar mais rápido, e foi um projeto gigantesco. Então, assim, a demora que eles levaram para fazer isso afetou um pouco no ganho que eles tiveram. Então, assim, isso acaba afetando. E outra coisa também é que no Nubank a gente trabalha de forma com integração contínua. Então, tudo que a gente faz, ele vai para o cliente automaticamente, assim, pode-se dizer. Então, se hoje eu estou arrumando alguma coisa ou criando alguma coisa nova, uma vez que outros engenheiros já validaram e corrigiram que está ok, ele sobe direto para a produção. Então, você, no seu aplicativo, no celular, você já tem acesso a essa mudança de forma bem automática e rápida. Então, a gente consegue ter um feedback muito rápido se foi legal o que a gente fez ou se foi ruim, se não deu certo, e a gente consegue atuar, tipo, modificando isso. Enquanto que no bancão, né, a gente pode falar assim, lá eles tinham, assim, uns prazos muito grandes, assim, cada projeto, dependia muito da urgência do projeto, mas ele tinha uma janela de subida para produção nos projetos de urgência era a cada semana, o que era raro, mas a maioria era assim, uma vez por mês. Então, imagina você demorar um mês para ver se o que você fez deu certo e poder modificar de novo. Então, assim, o tempo de resposta era muito longo. Então, isso é uma grande diferença ainda entre as empresas que nasceram digitais, que elas já vêm com essa mentalidade de nós vamos fazer isso de forma ágil, mesmo que as empresas grandes estejam começando a aplicar, né, agilidade nos processos, nos serviços, elas ainda é mentira. Elas atuam, tipo, elas falam que é ágil, mas ainda trabalham daquela forma bem cascata, que a gente pode dizer, né, que vai indo assim, bem devagarzinho, a gente faz, vê o que aconteceu, depois modifica. Então, isso para mim são as principais grandes mudanças entre o modo antigo e o novo. Legal, muito bom. E se alguém quer fazer algum comentário adicional sobre a forma de trabalhar tradicional versus digital? Então, vou para a próxima, tá? Você poderia compartilhar, Thalita, com a gente, como você enxerga o futuro da cloud para 2021? Que acho que foi o tema nosso principal desse nosso bate-papo, né? A pergunta de R$1 milhão, né? Vou voltar um pouquinho, então, só no que eu falei na outra pergunta, né? Então, o Covid chegou, tudo que a gente tinha planejado, e muito do que... eu coloco o Google também nessa pauta, né? Muito do que a gente tinha desenhado para o futuro, pensando em fazer gradativamente, a gente teve que tirar tudo do papel, fazer alguma coisa, fazer várias coisas, na verdade, colocar tudo aquilo na prática, né, para garantir sobrevivência, né. Naquele momento, no ano passado, março, abril, a pauta era a única pauta, na verdade, que a gente conseguia falar com os clientes, né, e aí o futuro, ele ficou um pouco de lado, né, e agora a gente precisava, naquele momento, né, a gente precisava ajudar os clientes a navegar naqueles desafios meio que inesperados, que acabaram surgindo, e a gente entra num momento que é um mix de ajudar os nossos parceiros, né, os nossos clientes a olhar para um futuro que ele é diferente do que a gente tinha imaginado, né, reagir a essas incertezas, como uma pandemia, por exemplo, e performar nesse novo modelo, né. Então, uma das coisas que a gente aprendeu muito aqui é que não dá para a gente postergar a transformação digital, não dá para a gente postergar a inovação, né? Nesse ponto, a gente fez um grande exercício aqui interno sobre o que é inovação e o que é transformação digital, enfim, para cada cliente, né? E o que a gente aprendeu ao longo de todos esses meses é que
cada vertical, cada empresa tem a sua própria definição, né, do conceito. Então, elas podem significar, por exemplo, para uma empresa mudar a cultura, o mindset dela, né, a maneira de trabalho. Para outras empresas lançar novos produtos, para algumas outras relançar produtos antigos com novas tecnologias, né? Para algumas empresas a gente fala de adoção de cloud. Então, o que quer que isso signifique, muito do nosso esforço aqui no time de Google Cloud, a gente dedica para encontrar esses clientes exatamente onde eles estão na sua jornada de inovação e de transformação digital, né? Desenhando uma estratégia juntos, pautada em tecnologia para capturar esse momento do mercado, né? E aí isso me leva a uma reflexão que eu faço sempre aqui no âmbito profissional, mas também no pessoal, que a gente passa muito tempo sempre pensando no futuro e a gente aproveita muito pouco o presente, né? Então, trazendo um pouco isso daqui para o nosso negócio, né? A gente está sempre falando, por exemplo, em extrair mais insights de dados, né? E eu quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo aqui a gente, né? Quanto tempo dedica, ou será que a gente está dedicando tempo suficiente para aprender com o que a gente já tem disponível, né, com as tecnologias, enfim, que a gente já tem disponível hoje no mercado, né? Então, por exemplo, aqui do lado de Google Cloud, nós temos produtos incríveis, vou falar só de 2 aqui, mas enfim, o BigQuery, por exemplo, que é um produto nosso que ele ajuda várias áreas de negócio a processar cargas de trabalho em minutos, né? Sendo que em ambientes tradicionais ou em outros provedores, enfim, a gente levaria, sei lá, dias, horas, né? Será que a gente conhece bem, explorou bem o potencial desse produto? Para os cientistas de dados, por exemplo, a gente tem um produto que se chama Cloud AutoML, né, que ele foi projetado para quem não tem um conhecimento, para quem tem, na verdade, um conhecimento limitado em machine learning, né? Será que a gente conheceu bem esse produto? Então, eu acho que é interessante a gente deixar esse convite aqui para todo mundo que está nos assistindo hoje, né? Mas o que eu aprendi é que o futuro de cloud, ele pode significar diversas coisas para cada cliente, porque cada um está num ponto de maturidade tecnológica diferente, né? Então, o que eu acho que é um ponto em comum para qualquer cliente, qualquer vertical de qualquer tamanho, é a real adoção de tecnologia, né? Esse é o futuro de cloud que eu espero ver em 2021, esse ano, enfim, para os próximos anos, é a gente realmente extrair o melhor do que a gente já tem hoje. Afinal, o nosso presente é o futuro amanhã. Então, enfim, gosto dessa discussão e desse exercício de poder aproveitar o que a gente tem aqui agora. Legal. Eu acho que a gente colocou o tema, né, como o futuro da cloud, e, na verdade, acho que a frase correta é a cloud é o futuro, né? Principalmente quando a gente pensa no volume de dados cada vez mais que a gente tem disponível, em inovação, inteligência artificial, internet das coisas, automação. A nuvem é a base de qualquer investimento subsequente, né? Tudo que é derivado vai precisar da base, da infraestrutura de cloud por trás, por conta dos conceitos principais que advêm da nuvem, né? Escalabilidade, agilidade, flexibilidade, por aí vai, né? Só para complementar aqui o que a Thalita trouxe para a gente. Bom, Rose, você já está explorando os benefícios da indústria 4.0, né? E a cloud também tem um papel fundamental nessa próxima revolução. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre como você vê esse tema. Desculpa, deixei o microfone no mudo para não ter ruídos, deixar a voz das meninas saírem bem limpinhas. Bom, falando de indústria 4.0, né? Toda essa inovação da indústria, desde inteligência artificial, machine learning, a parte de automatização, tudo isso é um conjunto de coisas que é uma evolução, né? Você começa com alguns itens, isso vai evoluindo, e até que você consegue estar colocando todas essas tecnologias integradas. Inevitavelmente, quando você também está atuando com a indústria 4.0, vem a logística 4.0, porque você tem que dar vazão à alta performance da produção e você tem que fazer o despacho dessa mercadoria. Eu até, trocando figurinhas, né, em alguns diálogos aí, eu até comentei um projeto que a gente participou, que ele foi super bacana. Desde do comecinho, do primeiro tijolo, construiu uma indústria 4.0,
e nós apresentamos até em alguns fóruns. Desde que o veículo, o caminhão, chegava na indústria, ele pegou a mercadoria no porto, passava pela balança, e esse caminhão tinha um rastreador. Então, todas essas informações, através de antenas, já subiam, sensibilizando o RP da empresa, e quando a mercadoria passava para dentro dos depósitos, via RFID, ele sensibilizava e confirmava aquela matéria-prima ingressada no estoque. Já fazia a sensibilização para o PCP, dizendo, olha, esse material para esse pedido, para esta OP, já está aqui. E já sinalizava o pessoal do comercial que aquele produto X, para aquele cliente Y, daquela OP, já estava disponível na fábrica. E já fazia toda a amarração da data prevista de entrega, tudo isso. Então, era um contexto que as máquinas foram aprendendo a atuar no processo, através do machine learning, e a inteligência artificial de todas essas amarrações desses equipamentos que produziam, no caso, eram bobinas de aço carbônico. Então, trabalhar com esse projeto, para mim, foi o meu primeiro bebê da indústria 4.0, fiquei fascinada com isso, e uma das minhas pós, o TCC, foi a indústria 4.0. Então, assim, hoje em dia, estou numa indústria, estamos nesse caminho, estamos trabalhando com a implantação de RPA e Machine Learning com alguns robôs, e a expectativa é que realmente a gente consiga chegar no momento da inteligência artificial, que seria praticamente a última etapa da gente fechar o ciclo. Legal. Se a gente para pensar, né, falando de indústria 4.0, né, todas as 3 revoluções que o mundo passou até hoje tiveram como fator fundamental o crescimento econômico, que foi ocasionado pelo aumento de produtividade, né? E nos últimos 50 anos, o crescimento econômico mundial está desacelerado, isso é um problema muito sério, e a indústria 4.0, ela é essa próxima grande mudança na produção, né? Através de automação, personificação da própria produção em si, e uma série de outros benefícios aí associados à tecnologia. Então, obrigada por compartilhar. E só complementando, todas essas soluções, essa parte de super big data, todinho em cloud, hoje, como a gente estava falando, né, a cloud é um mundo sem volta, né, e realmente ela também, a existência da cloud fez com que as empresas derivassem, né, o que eu tinha de custos para manter uma estrutura on-premise, eu uso parte disso, porque a cloud é muito mais rendável e econômica e performática, em todos os sentidos, custos direto e indireto, e é essa diferença, a oportunidade de fazer investimento na indústria 4.0. É exatamente essa migração de investimento, e por isso que dá resultado, né, Tati? Legal. A gente, como eu comentei lá no início, né, a gente sempre quer falar de tecnologia, mas o fator humano e também mulheres se inserindo num contexto de tecnologia é muito importante. Então, eu vou abrir uma pergunta aqui para Rose e para Elo, se elas sentiram alguma dificuldade na carreira, alguma dificuldade adicional por ser mulher durante a carreira delas. Elas compartilharem esse momento com a gente, com as outras mulheres que estão assistindo também. Posso falar, Elo? Pode ir. Legal. Particularmente, eu nunca tive nenhum problema a partir do momento em que eu já estava numa oportunidade dentro de uma empresa, tá? Nem com os meus parceiros, nem com o meu time. Principalmente porque, na grande maioria das vezes, 100% do meu time eram homens, tá? Agora, por várias ocasiões, eu tive problemas no processo seletivo, em que eu e mais 2 candidatos fomos os finalistas, eu fui a primeira colocada, mas o recrutador me retornou dizendo, você foi a melhor, adoraram você, mas eles preferem homens. Então, em processo seletivo, eu realmente fui cortada por ser mulher, mas depois que eu ingressei, nunca, nenhum problema. Pelo contrário, meu time, os homens e parceiros encaram de forma igual. Aí eu brinco, né, que a gente é um pouquinho melhor, porque a própria BBC de Londres já provou que o cérebro feminino ele é diferente do cérebro masculino, né? Que a gente consegue atender telefone, escrever e-mail, né? Dar um
uma bronca no filho, agora em home office, né? Homem tem que fazer uma coisa de cada vez. Você já deve ter reparado, não tem homem que abaixa o volume do rádio para perguntar alguma coisa para alguém na rua, para perguntar onde está? Mulher não faz isso, né? Então, o nosso cérebro é diferenciado, né? É verdade. E você, Elô? Eu posso dizer assim, que foi parecido com o da Roseli, mas eu tenho uma história no trabalho para contar por ser mulher. E, assim, quando eu estava na consultoria, né, na Accenture, eu trabalhava com umas empresas mais tradicionais, porque os clientes deles eram tradicionais. E era até esse banco que eu mencionei anteriormente. E na Accenture, eu posso dizer que eu tive uma carreira meio acelerada. Então, eu comecei como estagiária, fiquei um ano de estagiária. Quando eu me formei, eles me efetivaram para analista, mas como eu já tinha ficado tanto tempo de estagiária, eu já trabalhava meio como um analista. Então, eu conversei com o meu gerente, tudo, ele falou que tinha uma oportunidade para conseguir me promover rapidamente, né, para eu pular de analista para consultora logo. Só que, para isso acontecer, eu tinha que ir para um projeto em que eu ia atuar como uma consultora e pela primeira vez eu ia ser, assim, a única pessoa da Accenture nesse projeto, então eu ia ficar meio sozinha, pode-se dizer. E eu fui para um projeto em que era dentro do banco também, era um projeto de aquisição de cartão de crédito. Eu ia para resolver um problema deles, porque eles usavam uma tecnologia que, na época, eu estava muito familiarizada, eu estava dando a aulinha na Accenture e tudo, então eles me chamaram para ir ajudar eles a tirar um problema que estava acontecendo e para atuar lá como consultora. Mas esse projeto era composto por 8 homens brancos de mais do que 35 anos, né? Na época, né, eu tinha 22, né? Então, assim, quando eu cheguei, eles acharam que eu era basicamente a estagiária. E eles começaram a realmente, assim, a me tratar como se eu não soubesse o que eu estava fazendo. Então, quando a gente tinha nossas reuniões diárias para ver o que a gente precisava fazer, não sei o quê, todo mundo tentava ficar me empurrando trabalhos do gênero. Faz documentação, você não precisa programar, basicamente, que era o meu serviço, né? Ou quando vinha um problema que estava acontecendo e eu investigava lá e resolvia e mandava para eles, aí eles basicamente ignoravam também. Aí eu comecei a ficar incomodada, né? Eu falei, gente, eles estão fazendo isso porque eu sou mulher e nova ainda. Então, eles acham que eu não sei o que eu estou fazendo. Aí fui conversar com o gerente, falamos lá. Aí depois que isso aconteceu, aí coisas mudaram. Aí eles começaram a aceitar o que eu fazia. Aí eles começaram a ver que eu sabia o que eu estava fazendo. Começaram a aceitar melhor, mas durante esse tempo foi muito assim. Eu tinha que ficar provando que eu era capaz de fazer. Eu tinha que mostrar que, tipo, eu sabia realmente o porquê das coisas. Então, assim, isso é uma coisa que se eu fosse homem, muito provavelmente só teria passado reto, assim, e eles aceitariam, sabe? Então, eu posso dizer assim, fora esse evento que é bem específico da minha vida, de resto, sim, foi bem tranquilo, eu nunca tive grandes problemas, apesar de ser sempre a minoria nos ambientes. Na parte de contratação, eu não tenho certeza se isso aconteceu, porque ninguém nunca me deu um retorno de você não conseguiu a vaga porque você é mulher, mas eu acho que talvez isso já possa ter acontecido. Mas, em geral, essa é a minha história, a pior que eu gosto de contar para as pessoas, de como ainda há diferença de gênero no ambiente de trabalho. E isso faz pouco tempo, não dá nem para dizer que faz muito tempo, né? Foi 2018 isso, então é recente. Com certeza. Eu também tenho uma história aqui para contar. Eu tive uma posição uma posição de liderança importante num país, na Colômbia, né, no país da América Latina. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive total dificuldade de me recolocar com a mesma posição impossível. E salarial também, muita diferença, então, né, na minha volta para cá, então, como se eu tivesse uma página em branco e ter que provar tudo de novo que eu já tinha feito, né, fora, e como se nada tivesse tido, se essa história não tivesse tido muito significado para eu conseguir aqui dar continuidade, né? Eu acho que se fosse um homem, isso eu sempre penso, meu ex-chefe na época até me falou, quando eu estava para vir embora, ele me falou, olha, você sabe que aqui você vai ter dificuldade para ter a mesma posição, o mesmo salário. Eu falei, não tem problema, é uma decisão que eu tomei, eu vou, de qualquer jeito. Mas quando eu vim, eu vi realmente que era uma dificuldade, eu senti na pele essa questão, né, da diferença que a gente tem realmente. Eu tenho certeza que se fosse um homem na minha situação,
ele teria se recolocado com muito mais facilidade, provavelmente num cargo similar e com um salário equivalente, enfim. Então, existe, sim, eu acho que as barreiras estão, né, cada vez mais se rompendo, né, para a gente, ainda bem, mas elas existem, sim, ainda, né. Regiane, se você me permitir, eu queria só contribuir aqui com uma experiência pessoal. De novo, né, acho que já sabemos, as mulheres, enfim, enfrentamos vários desafios, mas eu queria trazer uma outra perspectiva muito pessoal, né, do que aconteceu na minha carreira, porque, na verdade, eu não tive muitos desafios por ser mulher, mas eu tive muitos desafios porque eu não vim da área de tecnologia, né, e esse também é um bias, né, quer dizer, enquanto eu estava lá com pessoas, enfim, que estavam em tecnologia há 10, 15 anos, o esforço que eu tive que fazer para acompanhar, e muito do que a gente faz também, né, é para demonstrar para o outro a capacidade que a gente tem, é tudo sobre percepção. Esse foi um grande desafio aqui, se eu puder contribuir, deixar aqui o meu relato, não por ser mulher, mas talvez por não ter esse background, né, e é por isso que é importante a gente voltar lá no que a Elo falou, eu não lembro se foi a segunda, terceira pergunta, enfim, é da gente cada vez mais encorajar o nosso círculo, na verdade, encorajar quem quiser entrar para a tecnologia, né, a gente tem essa obrigação, esse dever. No meu círculo pessoal, hoje, dos amigos, enfim, mais próximos, óbvio, desenvolvi muitos amigos em tecnologia, né, mas daqueles antigos, só eu trabalho em tecnologia, e é engraçado, porque as mulheres, elas veem isso mesmo como um mito, né, e eu lembro que, à medida que eu fui avançando, enfim, na carreira, as principais perguntas eram, nossa, mas como você fez para chegar, né, como você fez para chegar aí, etc, e assim, não tem fórmula mágica, né, não tem receita de bolo, adoraria falar disso, mas não tem, mas a verdade é que a gente pode ter uma escolha, que é investir o nosso tempo em se educar, em ir atrás, em conversar com mulheres que já estão na área, né, em ser mais corajosa, né, de mandar uma mensagem lá no LinkedIn, de novo, a gente fica com muito receio, mas também eu volto aqui para um ponto de encorajar essas pessoas a terem essa atitude mesmo, porque, de verdade, sendo mulher, não sendo, enfim, ninguém vai fazer efetivamente alguma coisa por você, além de você mesma. Então, a gente tem que trazer esse empoderamento também para a gente. Qual é a escolha que eu estou fazendo a respeito de alguma coisa? Então, temos uma condição, somos poucas mulheres em tecnologia, mas o que a gente está fazendo a respeito? Quem a gente está impactando? Quais são as novas mulheres em tecnologia que a gente quer trazer para perto da gente? Então, queria contribuir com o meu relato aqui, mais pessoal mesmo. Legal, Thalita, você acabou respondendo a pergunta da Camila, que ela estava pedindo um conselho para uma mulher que começa na carreira de tecnologia. Então, foi já... Posso só rapidinho falar uma coisa para a Camila, que, enfim, eu não estou vendo aqui as perguntas, mas contar um relato aqui, que, Camila, quando eu decidi mudar para tecnologia, não foi assim, nossa, eu quero mudar para tecnologia, né? Eu trabalhava no segmento químico, e aí decidi estudar fora, voltei para o Brasil e pensei, o que eu vou fazer da minha vida? E vi uma vaga lá da Amazon, da AWS, que achei que era alguma coisa relacionada à Amazon dos livros. E o fato é que quando eu fui conversar até com a minha família, falei, nossa, vou me candidatar a essa vaga, existem pessoas que, às vezes, involuntariamente, né, elas, às vezes, desencorajam a gente. Tem muita gente que encoraja, mas muita gente que desencoraja. E eu trago aqui esse meu relato, né, que eu lembro quando eu fui falar com a minha irmã e com os meus pais, a primeira coisa que eles me falaram foi, meu Deus, o que você vai fazer nessa área? Você não conhece nada. E a verdade é que se eu não tivesse ido lá, clicado no link, me inscrito na vaga, eu com certeza não estaria aqui. Então, sempre quando alguém vem e fala para mim sobre oportunidade, eu devolvo a pergunta sobre o que você está fazendo para criar a tua oportunidade, porque eu amaria, hoje, como líder, muito do que eu faço é, obviamente, abrir várias portas, mas o que a gente está fazendo a respeito daquilo para criar a nossa oportunidade, porque somos seres humanos únicos e a gente tem que viver fazendo aqui o nosso, né? Apesar de seres sociais, mas a gente tem que ir, tem que ter a iniciativa e tem que ter a coragem. Então, se eu tivesse ouvido os meus pais, com certeza eu não teria me aplicado para a vaga, não teria feito uma história bonita na Amazon e não estaria hoje no Google, nem na liderança do Google. Enfim. Desculpa, Roseli. Nada, imagina. É que eu me lembrei de uma situação que foi cômica. Uma vez por ano eu participo do CIO Meeting,
que é um encontro de 50 CIOs, né, que são convidados do Brasil inteiro, e esse evento, ele acontece sexta, sábado e domingo, e dentro do evento, né, é fechado num hotel, tudo. Então, o que aconteceu? Nós chegamos no hotel, eu e meu marido, e aí a recepcionista foi seca no meu esposo, falou assim, pois não, o senhor é? E foi olhar na lista. Aí ele respondeu assim, não, eu sou a primeira dama, é com ela. Então, assim, a mulher olhou para a minha cara e falou assim, como você? Porque todos os outros 49 eram homens. Então, foi muito engraçado, e até hoje, né, o pessoal fala assim, quando o encontra, fala assim, ele é a primeira dama, né? Então, ficou uma situação até engraçada, porque realmente é uma quebra de paradigma. A sociedade estranha, né, uma mulher na liderança de TI, esse aqui é um fato. É verdade. Elô, tem chegado algumas perguntas aqui pedindo mais informação sobre o Cloud Growth. Você pode compartilhar aqui um pouquinho com a gente está quase chegando no final, mas eu gostaria aqui de dar mais informação. É bom até que eu já vou emendar nessa parte aí de migração de carreira. Uma coisa que o Cloud Girls, ele é um meetup, né? A gente pode dizer que ele é uma comunidade de troca entre mulheres na área de cloud, de tecnologia em geral. E a gente tem bastante eventos, principalmente, assim, meetups é o principal foco, então sempre tem palestrantes que vão falar sobre temas diferentes, abordando várias áreas diferentes da tecnologia, e uma coisa que a gente tem também, que é um projeto que a gente tem feito, está indo para a turma 6 já, que é um projeto de mentoria, e esse projeto de mentoria, ele é muito focado em pessoas migrando de área, assim. Geralmente, assim, a gente geralmente pega entre 20 e 30 mulheres a cada mentoria, e a gente trabalha com elas soft skills, hard skills, e geralmente são mulheres que querem migração de carreira, porque geralmente quem está na faculdade ainda não está nessa mentalidade de quero fazer uma mentoria para fazer alguma coisa do gênero. Então, geralmente é migração de carreira, e a gente tem tido muito sucesso. Assim, eu vou dizer, o último que a gente teve, que acabou em dezembro, são 3 meses, geralmente, de mentoria. Eu tinha 2 mentees que estavam comigo, uma estava vindo... As 2 eram de suporte técnico, elas já estavam um pouco imergidas na tecnologia, mas elas queriam ir para a área de programação. E as 2, depois dos 3 meses, elas já estavam contratadas. Então, assim, foi, assim, muito bom. Então, eu sempre estimulo as pessoas, se vocês têm curiosidade de fazer a migração de carreira, essas coisas, talvez seja legal fazer uma mentoria. O Cloud Girl tem a mentoria, é de graça, é só você se inscrever e ver as coisas lá, mas tem várias outras comunidades também que trabalham com isso de mentoria, então não é uma coisa exclusiva nossa. Então, assim, se você tem interesse de migrar de carreira, é só procurar, se informar mais e ver qual a área da tecnologia que você quer ir, porque não necessariamente é só a parte de desenvolvimento, tem N áreas, pode trabalhar com a parte de produto, entre outras. E o Cloud Girls, fazendo mais uma clareza aqui, ele é realmente assim, ele é um ambiente propício para compartilhar as ideias, trocar conhecimento e ver mais sobre isso. E é isso, gente. Obrigada. Legal, gente. Bom, agora a gente já está caminhando mesmo para o encerramento, para respeitar o tempo aqui de todo mundo, né? Acho que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas a gente vai usar essas perguntas para insumo para os próximos episódios, tá? Então, a gente vai tentar responder, na medida do possível, todo mundo com os que preencheu os formulários, e o que não der, a gente usa para insumo para os próximos episódios. É até legal, porque tem bastante coisa aqui bacana para aproveitar de conteúdo. E eu quero agradecer demais, Rose, Elô e Thalita. Obrigado também ao Google, que permitiu você estar aqui com a gente hoje, né? E muito obrigado a todas as pessoas que investiram essa horinha aqui para passar com a gente esse momento. Bom, pessoal, não sei se alguém quer também se despedir, falar mais alguma coisa. Rapidinho, 30 segundos. Obrigada para todo mundo que participou. Me adicionei no LinkedIn. Regiane, obrigada por ter, enfim, me convidado para essa experiência. Elô e Roseli, adorei conhecer vocês. Seguimos aí em contato. Vou te chamar, Elô, para a gente poder falar mais a respeito do Cloud Girls.
Eu queria agradecer também a todas. E, gente, eu vi que teve uma pergunta de data da próxima mentoria do Cloud Girls. Agora, em fevereiro, vai começar a abrir a próxima mentoria e vai ter um evento para explicar sobre isso dia 9 de fevereiro. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, qualquer coisa é só me chamar no LinkedIn também, que eu passo informações. Beleza? Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui com todas vocês, gente. Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme vocês aceitarem esse convite aqui para participar com a gente. Regiane, muito obrigada pelo convite. Elo, um prazer enorme estar ali, estar com vocês. Vocês têm idade para ser minhas filhas, então serão minhas pupilas. Então, assim, agradeço realmente a oportunidade. A gente está à disposição. Tem lá o perfil no LinkedIn, fiquem à vontade, eu participo também de alguns fóruns, que nem a Elo e a Thalita, e algumas outras palestras, então agradeço aí a adesão de outras pessoas aí também nesses fóruns, tá bom? Prazer, gente. Muito legal. E quem não fez pergunta, mas tem interesse nos próximos eventos de a gente falar de algum tema específico, também escreve para mim, por favor, para a gente poder abordar nos próximos episódios. Gente, obrigada, até mais.